recap de todo o ano. Oi, irmãs! Voltamos com este canal, finalmente, porque eu criei ele com o intuito de compartilhar com vocês as experiências que eu viveria morando sozinha aqui em São Paulo, e acabou que eu não compartilhei absolutamente nada, e por isso, nesse vídeo, vamos fazer um recap de todo o ano. Como muitas de vocês já sabem, que me acompanha desde o início aqui, inclusive vão reconhecer esse cantinho que foi o primeiro cantinho que eu gravei pra vocês, que eu me mudei para São Paulo em 2024, dezembro de 2024, e dezembro deste ano completou um ano que eu estou morando aqui. Começando pelo início do ano de 2025, que eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi passar a virada do ano na presença de Deus. Foi o momento que eu entreguei a minha vida por completo a Ele, e ali eu senti muito forte que seria um ano de transformação. Em janeiro, eu lembro que foi um mês, assim, que eu tava um pouco receosa em relação ao trabalho, porque é realmente um mês mais parado, porque as marcas estão fazendo rebrand, reorganizando toda a estrutura de como será o ano, as campanhas e tal. Então acaba que é um mês que não tem tanta contratação do meu trabalho. Mas foi um mês também que me surpreendeu de uma forma absurda. Eu achei que eu não ia ter tantos trabalhos, mas eu tive vários trabalhos, consegui me manter, consegui pagar todas as coisas, me reaproximar ainda mais de Deus, fui para vários cultos, fiz novas amizades. Em resumo, janeiro foi um mês muito abençoado, onde Deus me surpreendeu demais. A minha amiga que passou a virada do ano comigo, que ia nos cultos comigo, ela decidiu se batizar em fevereiro e me mandou mensagem perguntando se eu queria também me batizar. Mas naquele momento eu não me senti pronta para isso. Eu não estava pronta para ser radical naquele momento. Então eu falei, não vou me batizar, mas com certeza vou estar presente no seu batismo. E eu lembro também que ela propôs um jejum pra gente fazer. E esse jejum era sobre ficar uma semana sem rede social, sem o Instagram. Se eu não me engano, também de parar de comer às 9 e voltar a comer à 1 da tarde. Alguma coisa assim. E aí eu topei fazer com ela esse jejum, só que eu me recusei a fazer da rede social. O que aconteceu? Eu acordei na madrugada de sábado, abri o meu celular, o meu Instagram, e tava lá que a minha conta tinha sido banida, tinha sido suspensa. Foi uma coisa que saiu completamente do meu controle e do controle ser humano. Em fevereiro em específico foi um mês assim muito de provação de Deus mesmo. Mas eu acordei, assim que eu olhei para o celular e vi que a conta tinha sido suspensa, me veio um sentimento de que era Deus. Um mês mais triste, assim, onde eu chorava porque eu perdi alguns trabalhos que eu já tinha fechado, tive que devolver alguns produtos que eu divulgaria, faria vídeo. Mas também foi um mês onde não me faltou absolutamente nada. Deus, ele proveu em todo segundo, em todo momento, mesmo o meu trabalho tendo diminuído nesse mês. Em março, foi um mês marcante porque foi a primeira vez que eu vi o meu namorado na vida. Sim, eu namoro, pra quem não sabe. E aí depois eu vou contar também o testemunho do nosso namoro pra vocês. Eu conheci ele na igreja. Ele chegou conversando com a gente, eu senti algo diferente que eu não soube explicar e ainda não sei explicar até hoje. Minha amiga percebeu que ele me olhou diferente também, então teve uma conexão ali, mas eu não estava pronta para um relacionamento e eu falava para Deus que eu não estava pronta. Eu simplesmente estava focada na minha vida com Deus, eu queria me aprofundar, eu queria, sabe, de fato viver aquilo para depois eu pensar em relacionamento. E nesses meses eu aprendi a depender muito de Deus, ele me ensinou muito sobre dependência e sobre fé, sobre confiar nele, sabe? Sobre saber que ele estaria cuidando de todas as coisas e nada me faltaria. E em junho, nós teríamos um acampamento. Antes desse acampamento, eu e essa minha amiga decidiu fazer o jejum de Daniel. Foi a melhor coisa que a gente fez também, porque no acampamento em si, a gente viveu experiências sobrenaturais com Deus. A minha conta do Instagram voltou. Deus me deixou muito claro que ele confiou todas as pessoas a mim e tudo seria sobre a glória dele. E passado o acampamento, eu não sabia mais como viver. Voltei para a realidade, tentando viver a minha vida de forma normal, mas para mim eu ainda estava flutuando. E aí eu decidi me batizar em julho. O meu batismo foi dia 12 de julho e assim, eu não tenho explicação para esse dia. Sem brincadeira, foi o melhor dia da minha vida, o melhor dia do ano. Quando eu tava me aproximando do lago para ser batizada, eu comecei a chorar e vi meu namorado, que ainda não era meu namorado. E aí, tipo assim,
foi um mix de sentimentos. E a música que tava tocando é uma música muito marcante, que é aquela que fala: e como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu for sem você. Gente, essa música é muito linda. Literalmente como um selo em meu coração. Pra sempre. Os meses foram se passando, cada dia mais eu me aproximava de Deus, cada dia mais eu aprendi algo novo, cada dia mais eu me mostrava disponível, meu coração disponível para ser transformado, para ser moldado. Eu sabia que confiando nele eu viveria os melhores dias da minha vida, sabe? Porque ele é um pai de menina, ele é um pai que cuida da gente, ele sempre quer o nosso melhor. Partindo para agosto, também tem uma experiência sobrenatural para contar para vocês que eu tive com Deus, que foi a minha meia maratona. Eu também preciso fazer um vídeo para vocês contando dessa experiência, porque eu tenho um texto que eu fiz durante a minha meia maratona, contando de todas as minhas experiências com Deus durante a meia maratona. Deus falou comigo através dos pássaros nessa corrida, mas através de muitas coisas. Ele me ensinou muitas coisas nessa corrida e eu simplesmente corri 21 km sem usar uma vez sequer a minha bombinha, porque eu sou asmática. Eu normalmente usava nos meus treinos, usava, enfim, no dia a dia às vezes eu uso também, mas na minha meia maratona eu corri simplesmente 21 km sem usar uma única vez. Chegamos em setembro. Em meados de agosto eu já tinha decidido que eu iria viajar para fora do Brasil. Era um sonho meu para realizar uma das metas, mas eu precisava da aprovação de Deus, eu precisava conversar com Deus em relação a isso. E eu lembro que antes de comprar a passagem, eu orei muito e falei: Deus, é da sua vontade que eu vá? O Espírito Santo falou muito forte comigo, eu comecei a chorar muito. E Deus me deu aquilo como um presente. Nesse momento, assim, eu não sei explicar a minha felicidade, porque sempre foi um sonho para mim. E aí, em setembro, eu viajei para a Europa, conheci vários lugares. Foi um momento de muito desfrute, foi um momento que eu me aproximei de duas novas amigas. Viajar com elas foi muito leve, não houve complicações. Então, setembro para mim foi marcante por conta dessa viagem, por conta da realização desse sonho, mas ainda mais devido ao motivo que eu estava realizando o meu sonho, mas eu não estava realizando o meu sonho sozinha, eu estava realizando o meu sonho com a presença de Deus juntamente comigo. Também foi marcante porque eu tive a resposta de Deus em relação ao meu relacionamento durante a viagem. A gente fez uma semana inteira de oração. E voltando de viagem, meu namorado já queria me pedir namoro no aeroporto. Mas aí Deus falou pra ele, ó, dá uma segurada. E chegamos em outubro, que foi o mês do meu pedido. Ele me pediu dia 5 de outubro na praia, como muitos de vocês já viram também. Mas eu tenho que contar pra vocês de uma forma mais detalhada sobre como foi todo o nosso processo. Porque foi muito lindo, é um testemunho muito lindo. E o pedido de namoro também foi completamente planejado por Deus. Ele que escolheu o lugar, ele que escolheu a data, ele que escolheu exatamente como seria. No dia do pedido, Deus falou muito comigo sobre amor. Ele ali me falou que eu viveria a essência do amor. Eu tava olhando o pôr do sol assim, ó, e eu só chorava. Deus sussurrava: esse é o meu amor. É isso que eu preparei e planejei pra você como um pai. Eu já tive outros relacionamentos, todos eles eu queria ser pedida em namoro, eu tinha que pedir pra ser pedida em namoro. E quando eu me permiti viver o que Deus tinha pra mim, o que Deus já planejou pra mim, eu pude entender o que é o verdadeiro amor. E em novembro eu tive novas experiências com Deus. Em específico, tive uma experiência em um culto onde eu cheguei com meu coração transbordando gratidão por tudo que eu tinha vivido e dando graças ao Senhor, porque se eu não tivesse entregue a minha vida para Ele no início do ano, eu não viveria tudo que eu estou vivendo hoje. Inclusive, estou fazendo, há uns 8 dias atrás, motivos pelo qual eu sou grata. Eu fiz um propósito com Deus e eu escrevo uma carta para Ele todos os dias agradecendo por um motivo específico
de algo que eu vivi durante o ano. Agradeci pelo meu trabalho, agradeci pelas minhas experiências com Deus, agradeci pela minha casa, pelo meu apartamento, pela minha viagem, agradeci pelo meu relacionamento, agradeci pela vida da minha mãe. Foi um ano literalmente de transformação na minha vida, foi um ano onde eu me permiti ser moldada, foi um ano que o versículo Romanos 12:2 me marcou muito. E esse versículo, ele fala muito sobre a gente não se amoldar aos padrões do mundo, mas sim se permitir ser transformado por Deus. Permitir que Ele transforme a nossa mente para que a gente consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E isso define o meu ano, porque eu me permiti a tudo isso, me permiti ser transformada, moldada, permiti que ele moldasse a minha mente. Eu não deixei mais que o padrão do mundo fosse o meu padrão de vida. Tudo que eu vivi foi tão incrível, foi tão surreal, sobrenatural, e imaginar que isso não é nem 1% do que Deus tem preparado para mim, que Deus já planejou para mim, para minha vida, para minha família, para o meu ministério. Estou finalizando o meu ano com o meu coração muito grato por tudo que eu vivi esse ano e falar para vocês que esse é o melhor lugar que eu poderia estar em toda a minha vida, que eu não trocaria esse lugar por nada. Finalizar aqui falando para vocês sobre o mês de dezembro, porque a gente falou de todos os meses. O mês de dezembro foi um mês mais corrido em relação ao meu trabalho, mas também foi um mês muito gratificante, de muita reflexão, um mês onde eu estabeleci o propósito de que eu faria os agradecimentos a Deus para recomeçar o novo ano. Dezembro foi um mês que eu pude passar um tempo com a minha família, porque como eu me mudei para São Paulo, não tive tantos momentos em família. E dezembro foi o mês onde eu passei o Natal lá com a minha família, relembrei momentos que eu vivi na minha infância com os meus primos, dei muita risada. Foi literalmente um momento de me desconectar de internet, de Instagram. Tem uma coisa que eu quase me esqueci de falar. Em dezembro também a minha mãe entregou a vida para Jesus. A gente foi para a igreja, eu, ela e meu namorado, então foi um momento assim muito gratificante para mim. E quando ela entregou a vida para Jesus, eu desabei. Então, além disso tudo que Deus fez na minha vida esse ano, ele ainda ouviu mais uma oração em relação à minha mãe e ela entregou a vida para Jesus. Foi um momento muito especial também no mês de dezembro que me marcou demais. Me recordei de mais uma experiência que eu não contei para vocês, mas são muitas. Então eu vou anotar para contar para vocês. Enfim, esse vídeo era mais um resumo de como foi meu ano, já que eu iniciei esse canal para contar para vocês como seriam as minhas experiências aqui em São Paulo. E acabou que muita coisa mudou, muitos pensamentos mudaram, graças a Deus. E eu não mudaria absolutamente nada desse ano. Sou muito grata e no ano que vem, com certeza, eu quero que Jesus alcance outras vidas através da minha vida, que eu possa ser exemplo, que o meu caráter se assemelhe cada vez mais ao caráter de Jesus. Enfim, que eu viva ainda uma vida ainda mais próxima de Deus. E é isso, irmãs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês sejam tocadas de alguma forma, que vocês se aproximem de Deus, que vocês se permitam viver esse amor que é real, que é único. A gente precisa se permitir, porque ele é um pai que cuida, ele é um pai que ama, mas ele não é um pai que vai nos obrigar a seguir os caminhos dele. Precisa que a gente queira viver o que ele quer. E quando a gente toma essa decisão, a gente realmente vê quem ele é, o que é o amor dele e a forma como ele cuida da gente. Eu tenho muita fé que ele vai fazer com que vocês se sintam como princesas. O meu desejo para esse finalzinho de ano é também que vocês se permitam viver esse amor, porque é um amor inexplicável, incomparável.